pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia me faz um pedido que eu esclareça a questão do vídeo que eu coloquei, onde tinham irmãos e pessoas assistindo partida de futebol dentro de uma igreja. Então foi-me pedido que esclarecesse que aquele local não era uma igreja, é um auditório de escola. Porém, por que eu falei igreja? Permita-me explicar. Eu falei igreja porque eu vi ali um tanque batismal. Além do tanque batismal, uma cruz enorme próximo ao tanque. E não somente a cruz, mas os bancos. São característicos de bancos, serem bancos de igreja. Então, ao ver tudo isso nas cenas que vocês estão vendo aqui, eu imaginava então que se tratava de uma igreja. Mas é um local de auditório de escola, como vocês veem aí o símbolo também da escola, né? A escola adventista. Porém, mesmo assim, meus queridos, eu quero reiterar aqui, quero falar aqui que não devemos misturar o santo com o profano. Então, nesse ambiente, colocar uma coisa tão profana como o futebol, e eu queria dizer por que o futebol é profano. Porque no futebol, nas partidas de futebol, aparecem cenas de propaganda, de comerciais, com mulheres extremamente eróticas, sensuais, e também cenas de bebidas alcoólicas, de cerveja, música também é tocada nos intervalos. Há também pedaços de músicas mundanas como samba, etc., que é colocado no meio das partidas, etc. Há também a questão de trapacear, né, que existe muito em futebol. Há também a violência, às vezes tem até derramamento de sangue, um machucando o outro, jogador machucando o outro. Há também mentiras nas partidas de futebol. Há também o espírito de competição, de concorrência. Há também a alegria de humilhar o adversário. Há também, às vezes, a alegria de ver o outro chorando, não é? O adversário chorando porque perdeu. Tudo isso fruto das trevas, coisa satânica, coisa satânica. Então, nós temos que ter e contemplar coisas relacionadas aos frutos do Espírito. Então, mesmo não sendo uma igreja, eu creio que um local onde os alunos se encontram, aonde as pessoas se reúnem também para adorar a Deus, que é uma coisa santa, não deve se misturar com coisas profanas. Fica aqui a minha opinião e aproveito para deixar aqui o vídeo que eu falei, que muitas pessoas me pediram, um vídeo onde um doutor, um PhD, prova na Bíblia e no espírito de profecia que quem inventou os esportes foi Satanás, incluindo o futebol. Assista esse vídeo imperdível e passa para todos que você puder passar. Por favor, querido, meu amado, inscreva-se no canal. Nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos. E assim o canal vai ter mais impulso, possivelmente, para chegar a outras pessoas e o evangelho possa chegar em todos os lugares. Deus te abençoe muito. Estamos nos preparando para ir para a África e queremos comprar Bíblias e ajudar pessoas lá. E você é chamado, se o Espírito Santo tocar o seu coração, a enviar a sua doação de amor. Deus te abençoe muito. Assista, por favor, esse vídeo. É muito importante. O Brasil é uma nação futebolística e muitos irmãos caem nesse pecado. Então, por favor, envia para todos que você puder. Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje estamos falando de algo quase intocável na cultura moderna, nos esportes e no entretenimento. O convidado de hoje é o Dr. Z. Dr. Z é professor de teologia na Universidade de Weimar. Ele possui um doutorado em História da Igreja e leciona teologia na Universidade de Weimar há mais de uma década. E hoje vamos examinar um estudo de caso fascinante e controverso da história adventista. Vai ser um tema polêmico. Vamos começar um pouco com a sua biografia. Você é croata? Sim. Meio croata, meio sérvio. Os esportes são populares? Ó, sim. Em ambos os países. Ok. Enorme, enorme. É uma religião. Quero dizer, Religião. Jokic na Sérvia, Djokovic, Doncic, Modric. São nomes que todos conhecem em todo o planeta. Alguns dos melhores atletas do mundo. E nós temos muito orgulho disso.
E você? Você era ligado em esporte? Ah, sim. Eu basicamente nasci com uma bola. Então eu cresci naquela região e nessas circunstâncias todo mundo joga futebol na rua. É só colocar 2 pedras aqui, 2 pedras ali. Vamos lá, vamos jogar. Qualquer bola que eu visse, eu chutava na parede. Se não havia ninguém pra brincar, você brinca com a parede. Agora, isso faz parte da sua cultura, da sua experiência de crescimento, e você se torna um historiador. É, o esporte faz parte da história adventista? Oh, sim. Sim, sim. Quando comecei a estudar esportes, na verdade foi quando entrei na Universidade Andrews e um dos meus mentores foi o Dr. Domstig. É, ele estava me mostrando algumas citações de Ellen White falando contra o esporte e eu fiquei chocado. Eu fiquei tipo, o quê? Esporte é exercício, é saudável. Supostamente isso te mantém saudável. Sabe, é tipo, por que você está tirando a minha alegria? Essa Ellen White é tão irritante, sabe? Quer dizer, eu não disse isso em voz alta, mas na minha cabeça eu simplesmente ignorei. Tipo, eu acredito que Ellen White é inspirada. Eu li tantos dos escritos dela, e o Espírito Santo obviamente está agindo, mudou minha vida de tantas maneiras, mas ela tem esses conselhos contra esportes que eu simplesmente não conseguia ignorar. Eu simplesmente ignorei isso. E só foi quando comecei realmente a dar aulas aqui em Weimar que comecei a ler alguns dos escritos dela sobre a história do movimento adventista e como os esportes realmente afetaram a história do adventismo de forma significativa. Essa situação toda realmente começou a me fazer entender profundamente que isso é completamente incompatível com o caráter de amor e compaixão de Cristo. E eu espero que a gente fale um pouco mais sobre isso. Então, nos leve de volta para a história e o reavivamento de 1892 a 1893 e como os esportes influenciaram o reavivamento. Ao ler sobre a história adventista em Minneapolis, 1888, percebi que esse é um grande tema. Fiquei curioso sobre o que ocorreu lá e comecei a ler sobre justiça pela fé em materiais de Waggoner, Jones e Ellen White. Notei que, nos reavivamentos de 1888 e 1889, nossa igreja passava por um grande despertar de fé. Não era só Alonzo Jones pregando de uma forma tão poderosa que pessoas estavam se convertendo em massa em várias igrejas adventistas. Os adventistas nominais de Laodiceia estavam despertando, realizando trabalho missionário e trabalho missionário médico. O maior crescimento do adventismo ocorreu entre 1890 e 1895. Até 1890, o adventismo chegou a ter 30 mil membros. Em 5 ou 6 anos, esse número dobrou, passando de 30 mil para mais de 50 mil em 1895. Assim, o crescimento adventista explodiu naqueles 5 anos, com grandes avivamentos ocorrendo em todas as igrejas adventistas e em todas as nações, pregando a justificação pela fé, a justiça imputada por Cristo, a santificação e também a vitória sobre o pecado. Então foi isso. Grandes mensagens de que Ellen White e Alonzo Jones, Ellen White e Wagner estavam viajando juntos em diferentes acampamentos religiosos e isso gerou um grande reavivamento em nossa igreja. E Ellen White chegou a dizer que as gotas da chuva serôdia já estavam começando a cair e que estávamos próximos da segunda vinda. E isso também estava associado à lei dominical. E nós pensamos na lei dominical como algo para o futuro, mas ela já existia na América em 1888, 1889, 1890. Alonzo Jones foi 4 vezes ao Congresso lutar contra a lei nacional do domingo. Católicos e protestantes se uniram na década de 1880 para reformar a América, tornando-a menos secular ao impor o descanso dominical obrigatório para todos. E então os adventistas estavam realmente reconhecendo, opa, lá vem, marca da besta. Então reconhecemos que isso estava chegando. Agora, pela graça de Deus, isso foi adiado, porque Alonzo Jones, no Congresso e no Senado, conseguiu provar que é inconstitucional favorecer uma expressão religiosa em detrimento de outra no âmbito estatal.
Mas se Alonzo Jones não estivesse lá, eles estavam prestes a aprovar isso. E assim, os adventistas estavam atentos ao que estava acontecendo. E assim, a lei dominical fervilhava. Na verdade, centenas de adventistas foram presos por violarem o sábado no Arkansas, Tennessee e em alguns outros estados do sul. Certo. E aí os adventistas pensaram, opa, lá vamos nós. A marca da besta e em seguida a pregação do avivamento. E isso criou uma grande expectativa de que Jesus voltaria em breve. É isso aí. Sabe, estamos esperando desde 1844. É isso aí. A lei dominical chegou. Em seguida virá Cristo. Precisamos nos arrepender. Chega de joguinhos laodicenses. Sim. E assim gerou grande entusiasmo em 1892 e 1893. A onda de contágio varreu toda a igreja e as pessoas estavam vendendo seus pertences. Eles se tornaram missionários. E foi um renascimento incrível que aconteceu. Quais compromissos e assuntos pessoais eles tinham? Você disse que eles vendiam pertences. Eles estavam vendendo. Houve um momento específico em dezembro de 1893, quando 300 pessoas da igreja de Battle Creek se reuniram para o rebatismo e para vender casacos e joias. Como os adventistas tinham joias? Eles trouxeram uma pilha de joias, peles, casacos, pedras preciosas e simplesmente colocaram tudo no altar dizendo: Senhor, perdoe-nos. Acumulando dinheiro enquanto pessoas morrem sem Cristo. Uau. Foi um renascimento forte, foi um caso isolado. E seguiu assim. Arrecadaram $1 milhão em 3 semanas de avivamento com Alonzo Jones em Battle Creek. Isso ocorreu no tabernáculo local, mas algo similar houve em todo o país. Isso foi em 1892. 1893. E então vieram os esportes. Então morreu. O renascimento. O movimento de avivamento morreu completamente. E como sabemos que foi o esporte que o matou? Ellen White disse isso. Na verdade, não era Ellen White, era Prescott. O que ele disse? O primeiro foi no fim da CG de 1892, e em maio, a de primavera de 1893 culminou no grande reavivamento. Ok. Mas em março de 1893, no auge do avivamento, em maio, apenas 2 meses depois, após um enorme despertar espiritual, onde as pessoas se arrependem e não querem voltar para casa, eles só querem ir à igreja, orar e falar com Jesus. Na época foram relatados milagres de cura. Havia um homem cego que foi curado durante o avivamento da Conferência Geral de 1893. Havia uma senhora que nem era adventista que apareceu no avivamento de 1893 e sentiu o Espírito Santo. Ela doou $1 milhão para a igreja. Kellogg abriu o Hospital Hinsdale em Chicago com esse primeiro $1 milhão. Por isso, até hoje temos o Hospital Hinsdale em Chicago. Tudo isso foi fruto desse avivamento de 1893. 2 meses após o avivamento, o presidente do Battle Creek College, W.W. Prescott, afirma: a condição espiritual da faculdade é, abre aspas, pior do que jamais a vi antes. Uau! Pior do que jamais vi antes, disse ele, a situação espiritual da faculdade. E então ele envia cartas para Ellen White, reclamando que o avivamento morreu completamente e ele não sabe por quê. Ninguém mais se importa com Deus. Como isso aconteceu? 2 meses. Ellen White escreve cartas para ele. Qual foi a resposta dela? Posso ler a carta, certo? Sim, leia. Então ela enviou várias cartas para Prescott. Ok. Ela enviou cartas para Uriah Smith. Ela enviou cartas para o conselho da Battle Creek College e então escreveu 2 artigos na Review. E tudo isso no contexto desse avivamento que morreu. Sim. E então ela fala e diz o seguinte: isso foi em 5 de setembro de 1893. Então ela recebeu a carta de Prescott. Ela está respondendo da Austrália. Isso leva um tempo. Então, em setembro de 1893, ela responde: o Senhor abriu graciosamente para você as janelas do céu e derramou uma bênção sobre você? Aquele era o momento exato para educar os professores e alunos sobre como manter o precioso favor de Deus. Trabalhando de acordo com a luz aumentada, ela diz: a luz do céu foi dada. E com que propósito ela foi dada, esse avivamento? Para que a luz brilhe em obras práticas de justiça.
Missionários terminando a obra, concluindo a grande comissão de Jesus. Mas o que eles fizeram? Então ela continua. Acaso o ato de jogar jogos não tem educado e treinado segundo a direção de Satanás, levando à posse de atributos satânicos, dos atributos dele? E se os alunos pudessem ver Jesus, o homem do Calvário, olhando para eles com tristeza, como me foi representado? As coisas certamente estão recebendo o molde errado. Na área da educação em Battle Creek, eles estão neutralizando a obra do poder divino que foi graciosamente concedido. Uau. Então ela diz, existia o poder divino. Ela diz que as janelas do céu estavam abertas para receber, como ela mesma diz, as primeiras gotas da última chuva. A luz celestial foi concedida, mas o que a destruiu? Jogar jogos. Educar os alunos para que buscassem a sua própria glória. E a dominação nos esportes e os atributos de Satanás. E assim, isso matou os atributos de Cristo. Então, isso é só o começo. Há tantas outras cartas, sim. Essa é uma citação muito forte. E ela diz, os atributos de Satanás. Quais são esses atributos que os esportes promovem? Sim, isso demorou um pouco para eu entender porque eu costumava amar esportes. E eu pensava, o que há de errado? Por que ela é contra o esporte? Certo. Mas a Bíblia diz em Romanos 12:10, honrem uns aos outros acima de si mesmos. A Bíblia ensina o poder da humildade. Portanto, honrem uns aos outros acima de si mesmos. O que esse esporte ensina? Dominação. Honra. Honrar quem? Você mesmo. Você acima de quem? Acima Os outros. dos outros. É exatamente o oposto do que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina a humildade. Você não entra em campo com humildade. Você entra em campo com... Sabe, eles dizem que você tem que ser agressivo. Você tem que fazer o ponto da vitória. Você tem que enterrar na cara dele para vencer. E então você recebe a honra e recebe a glória. E você aproveita essa glória. E Lúcifer era isso que ele queria no céu. Ele queria essa glória. Ele não queria o caráter de Deus. Ele só queria o poder de Deus. E então ele transferiu essa atitude para os esportes. E assim jogamos de acordo com o caderno dele. Quando praticamos esportes, somos como marionetes e possuímos os atributos dele, que é não querer negar a si mesmo. A Bíblia ensina, morra para si mesmo e para o seu orgulho. O esporte te ensina a morrer para o seu orgulho? Não. Você tem que ter ego, sabe? Quando nos esportes, quando você marca pontos, todo mundo está torcendo. Eles buscam essa glória para poderem ser ainda melhores. E não importa se você vence, se é humilhado, se eu dou uma enterrada em você, se eu driblo você, fazendo você parecer um bobo. Todo mundo ri e aplaude porque você humilhou seu irmão. E isso te ensina a não amar o seu inimigo. A não amar o seu irmão. Mas Jesus ensina exatamente o oposto. Ame o seu inimigo. Humildade. Morra para si mesmo. Honre uns aos outros acima de si mesmo. Não honre a si mesmo o ego. Então, o esporte é basicamente ego. A prática do ego disfarçada de exercício. É um pretexto de exercício para, na verdade, fortalecer o seu ego. Que tipo de esportes eles praticavam naquela época em Battle Creek? Então, Battle Creek começou, na verdade, foi em março de 1893, exatamente quando o reavivamento parou. O futebol, a Liga de Futebol de Michigan, foi organizada pela primeira vez na história. Futebol ou americano? Era futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. E Ellen White fala sobre o quão brutal é esse esporte. Causa muitas concussões e muitas pessoas que jogam futebol americano acabam tendo vários tipos de danos cerebrais depois de suas carreiras. Mas ela nem chega a falar sobre a brutalidade do esporte. Nesta carta para Prescott, ela apenas diz que o simples fato de você querer dominar seu irmão e receber a glória por dominar seu irmão. Você recebe a glória por quê? Por colocar a bola na cesta um pouco melhor do que o outro cara? Glória vã. Nem é glória de verdade.
Então ela fala justamente sobre essa atitude que não ensina humildade nem amor ao inimigo. É uma atitude que ensina a amar a si mesmo. Amar a si mesmo. No esporte tudo gira em torno do eu. Tudo é sobre mim. Eu quero sentir esse prazer da glória. E às vezes jogamos quando somos crianças. Jogamos sem receber nada por isso. Só um gostinho de glória já é recompensa suficiente. E tudo gira em torno do eu. E você está alimentando sua natureza egoísta. Na verdade, nós já temos uma natureza pecaminosa como seres humanos, não precisamos reforçá-la. E naquela época eles jogavam futebol americano. Então eles criaram uma liga. Eles criaram uma liga e convidaram o Battle Creek College para participar, sem pensar, claro, sim, exercício. Era uma liga da comunidade? Isso? Era uma liga de Michigan. Então eles estavam jogando contra outras faculdades. Rede pública. Sim. Então, em vez de transmitirem 3 mensagens angelicais, faziam 3 humilhações angelicais neles. Touchdowns. Touchdowns, sim. Eu vejo. E então? Mas você sabe como. O futebol é muito agressivo, o futebol americano. Você tem que colocar seu corpo e ir pra cima e realmente precisa ser fisicamente mais forte. Pra jogar o outro cara na lama, correr com a bola e vencer. Então tem tantas camadas de coisas erradas. Primeiro, é brutal. Sempre há algum tipo de dano físico quando você joga esse esporte. Mesmo com toda a proteção de hoje, equipamentos, sempre há todo tipo de lesão o tempo todo. E então o caráter. O caráter de Satanás, o caráter de não amar o seu irmão está ali. Então está errado em tantas camadas. E é impressionante como tantos adventistas simplesmente não enxergam isso. Eles estão apenas confusos. Tipo, levou anos para eu perceber. Lembro como o Senhor me disse em 2005, o Senhor falou comigo e disse, não assista isso. E eu fiquei tipo, por quê? Demorou uns 10 anos para eu compreender logicamente. É assim que estamos distantes do amor do Evangelho de Cristo como igreja, a ponto de nem sequer entendermos por que isso está errado. Então alguém pode estar assistindo isso e pensar, ok, isso é para esportes brutais como futebol americano ou boxe. E isso é voltado especificamente para indivíduos que são profundamente intensas e extremas nessa dominação biológica da testosterona. E se eu só quiser jogar uma partida amistosa de tênis com um grupo de aposentados, isso é inerentemente errado? Estou fazendo meu exercício. Só estou pensando nas pessoas que podem estar assistindo isso e dizendo, ei, mas isso não conta. Não conta. Se você quer fazer esse tipo de atividade antes de tudo, por que você está fazendo esse tipo de atividade? É porque você viu isso na TV, antes de tudo. Você viu o mundo fazendo isso e por isso você faz também. Existem vários outros tipos de exercícios que você pode fazer que são mais saudáveis e contribuem mais para o desenvolvimento do caráter. Você poderia realizar trabalho braçal, que na verdade é a coisa mais saudável a se fazer. Você pode fazer caminhadas. Você pode nadar. Você pode simplesmente ir com as crianças e jogar bola, mas não contando, não tentando vencê-los. Certo. Sabe, mas quando você está tentando vencer seu oponente, e eu tentei, eu disse, Senhor, eu não vou jogar agressivamente, não vou jogar movido pelo meu ego. E aí você começa a apanhar feio em campo, o cara te dá uma surra e você pensa, quero revidar, eu quero conseguir alguma coisa, quero defender minha integridade, meu ego, tipo, eu não sou ninguém. Certo. Veja, tudo gira em torno de você, é sobre você mesmo. Certo. E assim você já se colocou nessa posição. Então simplesmente não conte. Basta bater na bola por cima da rede. Movimento, conversa, diversão, risos. Ah, bom trabalho. Deixa eu tentar acertar bem rente a linha. Ah, bom trabalho. Qualquer que seja. E aí, de novo, tem gente que pensa, ah, preciso comprar uma raquete melhor para poder ganhar do meu vizinho. Na próxima vez eu ganho. Certo. E compra uma raquete de $300 e está desperdiçando o dinheiro de Deus. E pensa, preciso daqueles tênis especiais para o esporte. Então você compra outro par de sapatos de $150. E então você começa a investir. E depois você vai praticar bater na parede. Assim, da próxima vez, poderei vencer meu amigo. Assim eu consigo obter minha dose de droga. Sim, da glória. Viu? Isso está tudo errado. Não foi isso que Cristo nos disse para fazer. Ele disse,
Vão e preguem, batizem e façam discípulos. Ensinem a eles tudo o que eu ensinei a vocês, a todas as nações. Não tente dominar seu irmão mais velho na quadra e aperfeiçoar seu golpe como se fosse isso que você precisa. Aperfeiçoe seu caráter, irmão, não seu golpe. Sabe o que você deveria lutar? Sabe o que você deveria querer como esporte? Lute contra o pecado na sua vida. Ok, você quer ter um inimigo? O diabo é o seu inimigo. Você quer ter um adversário que queira vencer? Faça um jejum. Faça um jejum de mídia. Vença o diabo. Parem de se enfrentar aqui, tentando ser melhores por causa do ego. Na verdade, vocês estão ajudando o diabo. E assim estamos confundindo quem é o seu verdadeiro oponente. O diabo está apenas nos colocando uns contra os outros. É simplesmente uma loucura. Isso encerra a revitalização de 1893. Arruinou o renascer. E se tratava justamente desta liga de futebol, o que aconteceu? Ellen White atribui isso a promover esse espírito de competição e os atributos da poupança. Veja outra declaração na segunda carta para Prescott, em outubro de 1893. Esta é a carta 46. Na carta 47 de 1893, ela diz: como meu coração tem sofrido ao ver isso. A preciosa luz dada em Battle Creek na última conferência geral não foi tão valorizada a ponto de cada lâmpada ser mantida aparada e acesa. Sopa abastecida com o óleo da graça. Entre os jovens, a paixão por jogos de futebol e outras gratificações egoístas semelhantes tem sido enganosa em sua influência. A vigilância, a oração e a consagração diária a Deus não foram mantidas. E ela diz a Prescott: é por isso que vocês perderam o precioso Espírito Santo que nos foi dado. Agora eles se arrependeram? Sim. Ela enviou isso para Prescott, enviou para Uriah Smith e enviou para o Conselho de Educadores de Battle Creek. Ela enviou várias cartas e eles pararam. Ela diz: ordene a parada em Battle Creek. Ela disse isso. Ela escreveu isso da Austrália. Então eles ficaram tipo, ok. Então eles saíram da liga, eles encerraram a liga e saíram dela. Levou vários meses para nós. E então o que aconteceu? Alonzo Jones voltou para Battle Creek e fez uma grande série de reavivamentos em dezembro de 1840. Esta carta é de 25 de outubro de 1893, um mês depois, dezembro no início. Ele teve um mês inteiro de séries de revival. E é nesse momento que as pessoas trazem suas joias, seus casacos de pele, seus broches de ouro, seus broches de diamante, seus diamantes. Era dezembro de 1893, certo? Quando eles realmente voltaram, o revival estava de volta. Então voltou. Voltou com grande força. E isso continuou em 1894. E depois o que aconteceu? Sabe, eles voltaram aos esportes. Você está falando sério? Eles voltaram aos esportes. E assim, eles não podiam mais praticar esportes no campus, mas os alunos entre si iam a outras duas faculdades para jogar. Eles iam assistir, eles jogavam. Então, em 1895, eles começaram a jogar um contra o outro no campus. Jogos intramuros. Jogos intramuros. Eles começaram a brigar um com o outro. Faculdade versus academia e assim por diante. Na verdade, até o jornal local, não adventista, estava zombando dos adventistas. Uau! Dizendo que a academia venceu a faculdade. Num jogo, a academia bateu a faculdade. E os rapazes da faculdade ficaram tão envergonhados. O que estamos fazendo? E então o revival desapareceu. E então Sutherland e McGain assumiram o controle. Sutherland chegou. Sim, ele disse, precisamos mudar isso. Então, em 1897, ele chegou e disse que arava o campo de futebol. Sim. E ele começou a plantar um jardim. E então ele começou a fazer um trabalho missionário durante a semana com as pessoas da comunidade, então os alunos se envolviam nisso. O HE é como os alunos. Nosso campus está em ruínas e estamos jogando esportes, as pessoas vêm ao campus, tem grama por toda parte, não cortada, cortem a grama, esta é a sua casa. E assim, o trabalho manual realmente muda o seu caráter porque você nega a si mesmo no trabalho manual, você morre para si, você tem que trabalhar duro, então isso é bom para o seu caráter.
E então eles tiveram outro reavivamento em 1897 com Sutherland. Mas, novamente, não eram só os alunos, eram os professores também. Eles queriam seus esportes de volta, houve resistência e Sutherland saiu dizendo: estou indo embora. Na Emmanuel Missionary, não, foi em Battle Creek. Ok, isso foi em Battle Creek. Ele saiu e construiu a Andrews. A Universidade Andrews foi construída para combater os esportes. Ela foi construída para combater os esportes. Foi por isso que Sutherland foi para Bering Springs. Ele viu que era uma fazenda. Havia muita fazenda porque Battle Creek não tinha fazenda bem ao lado da faculdade. Eles tiveram que caminhar 1 milha. Então Ellen White disse a ele: procure outro lugar. Encontraram Bering Springs e fundaram o Colégio Emmanuel. Não tinham esportes até 1950. Quando Ellen White morreu, disseram: vamos ao jogo. Quando Moisés subir a montanha, vamos. Bezerro de ouro, bezerro de ouro. Vamos voltar ao bezerro de ouro. Ellen White chamou esportes de bezerro de ouro. Porque é um ídolo. É idolatria. É uma glorificação do ego. E é por isso que ela chama isso de construção. Você tinha um bezerro de ouro e se levantou para jogar. Uau! Esses são os termos que ela usou. Então existe essa reação típica a coisas assim e a menção de Ellen White na história adventista. Lá vai você de novo. Você não quer que a gente se divirta. Uma pessoa sem alegria, religião séria e solene. E o doutor, Zé, você é simplesmente acabando com a festa. Você está estragando o clima, doutor. Zé, não, você pode se divertir com milhões de outras coisas. Essa é a parte triste. Você acha que só isso proporciona diversão? Porque você se tornou tão viciado em glorificar a si mesmo através da dominação esportiva que encontra muita alegria nisso. De não amar como Cristo, essa é a sua diversão. Então você nem consegue pensar em outra atividade. Você precisa se arrepender, um arrependimento profundo mesmo. Peça perdão ao Senhor. Para voltar a Cristo está escrito: ame seus inimigos como a si mesmo. Não é para enterrar a bola na cara deles. E quanto a essa citação? Mas há outras coisas que você pode fazer para se divertir. Sim. É pecado eu jogar bola com meu filho e pegar? Quero dizer, tipo, porque você está tentando derrotá-lo? Não, você pode jogar uma bola, pode jogar um machado. Não, machado não. Mas qualquer coisa você pode se divertir, pode brincar, pode jogar frisbee na praia com os amigos. Sim, há tantas coisas que você pode fazer para se divertir. Deixe-me ler esta citação de Ellen White. Esta é a Carta 17 de 1893. E eu acredito que é no contexto do que estava acontecendo em Battle Creek, se você olhar para o período de tempo. Eu não condeno o simples exercício de jogar bola. Mas isso, mesmo em sua simplicidade, pode ser exagerado. Sim, mesmo em sua simplicidade pode ser exagerado. Eu sempre me retraio dos resultados quase certos que seguem no rastro dessas diversões. Isso leva a um gasto de recursos que deveria ser empregado em levar a luz da verdade para almas que estão perecendo. Fora desperdício de dinheiro. O divertimento e o gasto de recursos para o próprio prazer, que levam gradualmente à autoglorificação e à educação nesses jogos por prazer, produzem um amor e uma paixão por coisas que não são favoráveis à perfeição do caráter cristão. Sim, o que ela está dizendo aqui. Porque a perfeição do caráter cristão é o amor. Ame o seu inimigo. Ame como Cristo amou. Não quero magoar, não quero enganar você. Ao praticar esportes, você está, na verdade, infringindo o 9º mandamento. Não darás falso testemunho. Porque toda vez que você quer driblar alguém, você finge. Você está mentindo. Você diz: vou por este caminho. Ah, eu te enganei. Estou indo por aqui. Idiota. Te peguei. E todo mundo fica tipo: o quê? Veja como você... Certo? O que você está fazendo? Você está demonstrando muito carinho pelo seu irmão, fazendo-o parecer um tolo. Certo. E praticamente todo o esporte acaba se resumindo simplesmente a mentir. Porque você tem que, tipo, fingir. Estou jogando. Não, não estou. Você está mentindo. Você está tentando enganar seu irmão.
e você está treinando a si mesmo para enganar os outros. Então, Ellen White indica. Sobre o que estamos falando? Isso está errado em tantos níveis. Brutalidade, às vezes, esportes, e algumas pessoas falam sobre como o esporte é saudável. A ciência mostrou que atletas, quando terminam a carreira, estão todos quebrados. E não só os atletas. Nós jogamos quando adolescentes. Jogamos na casa dos 20 anos. Todos nós podemos contar nossas lesões, tantas lesões. Me machuquei tantas vezes, quebrei meu tornozelo, torci meu tornozelo, tantas vezes que tive que ficar deitado. Uma vez quebrei meu tornozelo tão feio, tive que ficar de cama por 3 meses. Então, assim que me recuperei, voltei a jogar de novo contra o time coreano. Desculpe, Eu não estou bem. Então, não, é futebol? era futebol de salão e aconteceu em Andrews. E você sabe, os coreanos são rápidos. E eu estava, mas eles só deram um pequeno toque em mim e no meu ele. Nem sequer foi falta. Um simples toque me conquistou. Pise no meu tornozelo de novo, o mesmo tornozelo, e volto para a cama por mais 3 meses. Pensei que Deus estivesse batendo na minha porta, tentando me dizer alguma coisa. Eu Não entendi, no entanto. Continuei jogando e ainda tenho um problema no tornozelo e engordei 9 quilos porque fiquei de cama por 6 meses. Eu ganhei 20 libras. Demorei uma eternidade para me livrar disso e ainda não me livrei completamente. Uau. E então você sabe. Sabe, de qualquer forma, isso nem é saudável. E também, sabe, o que é saudável? Ser saudável significa exercitar o corpo da maneira correta. Nos esportes, há movimentos extremos com as articulações. É uma lesão ligamentar leve, mas você joga muito. Na verdade, isso é prejudicial ao corpo. Então, Ellen White diz: Ei, não é pecado jogar bola com alguém, jogar bola mesmo? Mas ela diz que mesmo isso Até isso. pode, E isso está implícito? como uma ladeira escorregadia que pode facilmente despencar em outra coisa. Parece que sim. Eu tenho. Já ouvi essa citação sendo usada. Certo. Sempre. Eis a citação. Eles nunca mencionam centenas de outras citações. Falou, Certo. é satânico. É. Todos eles, ela. A única citação é tipo, olha, você pode jogar bola. Não, ela diz, jogar bola. Isso significa apenas lançar ou rebater. Alguém te joga a bola e você tenta rebater no parque e você está só brincando. Não é competitivo, não é. Assim que você começa a competir, começa a tentar se valorizar mais do que os outros. Caso contrário, o esporte não faz sentido. O objetivo do esporte é vencer, não perder. E é por isso que, ela diz, eu não condeno simplesmente lançar a bola e acertá-la com um bastão. Você pode fazer isso para se exercitar um pouco, uma atividade divertida. Mas até isso, né? O que você disse? Até isso, na sua simplicidade, pode ser o quê? Exagerado. Exagerado. Como isso é exagerado? Você começa ali a achar que é melhor e aí começa a comprar um taco melhor. E E então você começa a comprar equipamentos que podem te ajudar a vencer. E então, ok, para onde vamos? Para onde vamos? Vamos lá? Isso é excesso, isso é excesso. Então, sim, é disso que o texto está falando, sobre não permitir esportes. ela fala sobre esses dois extremos em Testemunhos, volume 1, página 565. Diz assim: há pessoas com uma imaginação doentia para quem a religião é um tirano, governando-as com vara de ferro. Elas se sentem incomodadas até mesmo com a risada inocente dos jovens ou de qualquer pessoa. Consideram toda recreação ou diversão um pecado e acham que a mente deve estar constantemente sob uma tensão severa. Tensão severa. Esse é um dos extremos. E então vai para o outro extremo. Outros acreditam que a mente deve estar sempre em atividade, inventando novos divertimentos e distrações para alcançar a saúde. Eles aprendem a depender da emoção e ficam inquietos sem ela. Esses não são verdadeiros cristãos. Eles vão para outro extremo. Os verdadeiros princípios do cristianismo abrem diante de todos uma fonte de felicidade, cuja altura, profundidade, extensão e largura são imensuráveis. Mais ou menos. Esses são dois extremos. Sim. Fale um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, o extremo é que consideram toda recreação ou diversão um pecado. Já vi pessoas assim. Cada vez menos. Estamos nos encaminhando mais para O outro, lado. Mas existem pessoas que os chamam de legalistas, ou cristãos frios, ou algo do gênero. Eles se arrepiam com o riso inocente de um jovem ou de qualquer outra pessoa. Portanto, ela não é contra o riso.
Ela diz que eles consideram toda recreação ou diversão um pecado. Não. Ela diz que a mente não deve estar sempre, constantemente em temas severos, rígidos, de trabalho ou até mesmo religiosos. Ela diz isso. Sua mente não deve estar sempre em temas religiosos ou de trabalho. Há tempo para recreação apropriada, até mesmo para diversão. O que é diversão? Qual diversão ideal? Diversão apropriada. Eu vou remar de stand-up paddle com meus filhos. Seria legal. Ok. Sabe, você vai lá para descobrir, que o que já existe além daquela ilha. Vamos ver, sabe? Vamos procurar alguns animais ou vamos conversar. Sabe, você pode fazer entretenimento educativo. Algo que é... Algo divertido, inocente. Sim, com minha filha. Vamos ver ela rebater a bola. Muito bem, ótimo trabalho. Vejamos o que o papai faz. Olha só essa batida. Estamos nos divertindo e rindo? As crianças estão rindo? Estamos. Estou competindo contra minha filha ou contra meu vizinho? Não, certo? Então você pode fazer isso. Estou fazendo uma atividade religiosa? Não necessariamente. É trabalho? Não. É diversão. É uma diversão recreativa. São, você sabe, alguns jogos de tabuleiro que não ensinam a, você sabe, vencer e ser uma mente melhor do que os outros. Existem todos os tipos de jogos de tabuleiro que você pode jogar, como o jogo de tabuleiro Vida de Cristo que fizemos, ou uma vez fizemos um jogo de tabuleiro sobre parques nacionais, mas sem competição. Se não for competitivo, é isso. Isso não contradiz os fundamentos e princípios do caráter de um verdadeiro cristão. Quero voltar a essa ideia de matar o reavivamento e matar o espírito missionário. Isso é de 1893, carta 47, 25 de outubro. Diz assim: haja como se a escola fosse um lugar onde eles pudessem se aperfeiçoar em esportes. Essas pessoas agem dessa forma, como se fosse o ramo mais importante da educação deles. Tudo estava errado do começo ao fim. Isso não qualifica os jovens a partirem como missionários para suportar dificuldades e privações e usar seus poderes para a glória de Deus. Isso acaba com esse renascimento que estava acontecendo em Battle Creek. E ela diz especificamente que isso destrói o espírito missionário. Como é que os esportes competitivos matam esse desejo de sair por aí e ser missionário? Então, era isso que ela estava dizendo para Prescott. Esta é a segunda carta dela para Prescott. Ok. E segundo ela, os alunos agem como se a escola fosse um lugar onde pudessem se aperfeiçoar nos esportes. É disso que estou falando. Quando você começa a jogar um contra o outro e tenta aperfeiçoar seu golpe, tenta aperfeiçoar seu drible, tenta aperfeiçoar sua finta e seu roubo de bola. E ser melhor que seu oponente. Para glorificar seu ego, você está tentando se aperfeiçoar em uma atividade errada. Devemos nos aperfeiçoar no ódio ao pecado, no amor ao próximo, no amor à missão, aperfeiçoar-se em morrer para si mesmo. Mas isso, na verdade, é educar-se para amar o prazer da glorificação. Por quê? Uma vez que você sente que é melhor, que tem essa glória, nós já temos uma natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é egoísta. Nós já nascemos, já somos concebidos com a natureza pecaminosa que tem tendência de se tornar muito egoístas como pessoas. E nós já somos super egoístas como pessoas. Não precisamos alimentar ainda mais esse cavalo. E o esporte está alimentando esse ego, esse eu egoísta. E quando você pratica esportes, começa a buscar aquela empolgação de se dar um tapinha nas costas ou de sentir o prazer de ser honrado. E isso não é algo que você vai encontrar no campo missionário. O campo missionário está morrendo por Cristo. É um espírito de abnegação. É um espírito de abnegação, não um espírito de autoengrandecimento. É exatamente como se fosse o completo oposto polar. Eu vejo. Espíritos diametralmente opostos. Quando Jesus diz, ame o seu inimigo, ele não estava pensando em, driblá-lo entre as pernas para humilhá-lo em campo. Isso não é amar o seu inimigo, é exatamente o oposto. Certo. Isso é humilhante. Então, no nível fundamental, não é como se Deus estivesse dizendo, ei, eu não quero que vocês se divirtam. Certo, ele está aqui para nos dar vida em abundância. Certo. Mas verdadeira realização. Isso vem da autonegação, ironicamente. Por mais irônico que pareça, o caminho para a felicidade é o caminho de Cristo. É o caminho da abnegação, não da autoglorificação. Esse é o nível fundamental.
E o esporte alimenta esse outro lado da autoglorificação, que é nossa tendência natural. Sim. Sim, exatamente. Sim, E sim, é exatamente isso. É incompatível com o evangelho. incompatível com o evangelho. É completamente incompatível. Esse renascimento. Na verdade Ou, é como se você tivesse um balão, que é um evangelho, e uma agulha, que é um esporte. Isso vai quebrar. isso vai quebrar. E Vai destruir completamente a sua personalidade. E eu sei que muita gente diz, o esporte forja o caráter. Você já ouviu falar disso? sim, Que declaração falsa. Se o esporte moldasse o caráter, quem teria o melhor caráter hoje em dia? atletas. Os atletas profissionais. Eles têm o melhor caráter, basta olhar para a vida deles. Certo. E as vidas deles, nas suas vidas privadas e tudo o que está acontecendo. Você não vê isso. Sim, você vê o Djokovic quando ele fica com raiva. Djokovic é muito simpático quando está ganhando, assim como todos os croatas e sérvios. Todos nós somos muito simpáticos quando estamos ganhando. Quando ele começar a perder, observe os palavrões que vão começar a sair. Observe a constante quebra de raquetes. O mesmo acontece com o croata Goran Ivanic. Quando ele começar a desaparecer, o que vem primeiro? Quebrando todas as suas raquetes. Uau. Em campo. Não é bem assim, e então nós cristãos analisamos isso e percebemos que, ao contemplar, somos transformados. Uau. Começamos a tolerar esse comportamento. Começamos a participar desse espírito e a imitá-lo em nossas vidas. Porque ao contemplar aquilo que contemplamos, se contemplarmos Cristo, tornamo-nos semelhantes a Cristo. Se você admira seus ídolos do esporte, você se torna como eles. Existe o argumento que você mencionou sobre como o esporte molda o caráter e A única coisa que o esporte constrói como caráter é a perseverança. Porque muitas vezes nos esportes você quer desistir porque está perdendo. Mas na verdade, quando eu estava perdendo, nunca quisemos desistir porque queríamos aquela glória. Então lutaríamos como kamikazes para alcançar essa glória. Então quando as pessoas dizem, eles tinham personalidade, eles voltaram de 2 para nada. Eles voltaram porque tiveram perseverança. Você teve perseverança para a sua própria glorificação. Essa foi a prova da sua perseverança. Você perseverou no egoísmo. Bom trabalho. Vamos aplaudir, pessoal. Uma salva de palmas. certo. Você perseverou em seu amor próprio. Afirmativo. Isso não é caráter. Isso é falta de caráter. Isso é puro egoísmo. Então você perseverou para proteger seu próprio ego. Ok, sim, ótimo. Que bom para você. Ótima característica de caráter. Isto é do Dr. O livro de Nedley, Prova Positiva, capítulo 13, primeira edição. E ele tem uma seção lá sobre pesquisas em esportes competitivos. E ele cita Andrew Miracle. Ele é antropólogo. E ele fez um estudo com 1.600 alunos do último ano do ensino médio do sexo masculino. E ele analisou a participação deles em esportes. E foi isso que ele descobriu. Os esportes aumentaram a agressividade, aumentaram a irritabilidade, Eu me pergunto por quê. uma redução significativa da honestidade, uma queda considerável do autocontrole, uma diminuição progressiva da independência e um ligeiro e sutil crescimento da autoestima. E até mesmo esse leve aumento Se ganha o tempo todo. Tantas pessoas perdem. levantou preocupações porque estava ligado à dominação, ego, agressividade e superioridade ordenada sobre os outros. Então essa foi uma pesquisa feita por esse indivíduo. E tem um... Onde isso foi publicado? Sim, isso é do estudo de Andrew Miracle, e ele tem um livro intitulado Lessons from the Locker Room, Oh, sim. Sim, páginas 94 e 95. sim, eu li esse livro. Você... Ler Existem cerca de 12 de estudos científicos reais sobre o caráter dos jogadores de esporte. Isso é bom para a sociedade ou não? sim, E ele até tem estudos sobre os benefícios econômicos para aquela cidade, sabe? Porque todas essas cidades têm todo gasto. o investimento que eles fizeram nessas grandes arenas. Sim, E você acha que isso é lucrativo? Não. Na verdade, isso se torna menos vantajoso para o meio ambiente da cidade. Ninguém compra nada por lá. Eles compram aqui. Assim, o lucro fica centralizado para alguém, mas não para as pessoas da vizinhança. As lojas deles dão prejuízo. eu vejo.
E então eles realmente realizaram uma série de estudos sobre esses Jogos Olímpicos. Quando eles fazem Jogos Olímpicos e constroem todos esses estádios, gastam bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Eles prejudicam suas economias por causa desses Jogos Olímpicos, dessas Copas do Mundo, e depois isso se torna insustentável. É por isso que agora nenhum país quer aceitar, exceto aqueles países árabes super ricos, sabe? Nenhum país quer mais investir em Copas do Mundo. Os Estados Unidos vão sediar a Copa do Mundo este ano, dividindo com o México e o Canadá. Ninguém quer sediar toda a Copa do Mundo. Economicamente você perde. É uma loucura. Tipo, você pensaria que isso daria muito dinheiro. Na verdade, não. Uau. Não. Ele tem todos esses estudos e mostrou por que isso não funciona. Então ele realiza toda essa pesquisa como antropólogo. Portanto, em nenhum nível econômico, nível de caráter, nível social, nível físico, não é saudável. Ele até tem estudos sobre se brincar é saudável para crianças pequenas. Então ele fez um estudo de controle com crianças que não jogavam futebol ou praticavam esportes, mas faziam trilhas e apenas atividades não competitivas versus atividades competitivas. E eles verificaram os ossos, verificaram a cartilagem, eles verificaram a expectativa de vida no final. E elas vivem menos porque jogar exige muito do corpo. E algumas pessoas praticam esportes até os 50 anos, sabe? Mas geralmente os atletas morrem cedo. Se você olhar para todas as estrelas do esporte, elas vivem pouco e eles não vivem até os 90 anos. Eles, Tem vida curta. na verdade, eles têm uma expectativa de vida muito mais curta. Então o Dr. Miracle faz todos esses estudos. E essa é a conclusão dele. A crença de que a participação em esportes leva ao desenvolvimento de traços de personalidade pró-sociais, que torna a pessoa melhor e que constrói caráter no ensino médio ou em qualquer outro contexto, não é de forma alguma justificada. Isso é notável porque ele estava realmente realizando essa pesquisa, pois ele é um profissional do esporte. Então ele faz toda essa pesquisa para encontrar a justificativa para isso. E ele diz no final que não há Uma ciência por trás disso. Isso é sério. Sim, Um cara que ia fazer pesquisa para encontrar. Ellen White estava certa. Sempre duvidamos dela. Nós duvidamos dela constantemente. Ela era realmente uma profetisa de Deus. Ela estava claramente dizendo que não se trata de amar o inimigo, não se trata de treinamento. Por natureza, já não amamos nossos inimigos. Sim. Não precisamos de atividades que nos consolidem com esse tipo de características. Existe uma declaração que ela fez. Quem afinal idealizou o sistema para o esporte? Aqui está uma declaração que ela fez. Ela disse: "Isso está em análise no Herald, nossa publicação oficial. Certo. E se você escrevesse algo assim em nossa revista adventista oficial hoje, seria ostracizado." Aqui está Ellen White escrevendo no The Review and Herald, em 10 de setembro de 1901. Ela diz: "Satanás criou inúmeras maneiras de impedir que os homens sirvam a Deus. Ele inventou esportes e jogos nos quais os homens participam, com tanta intensidade que se poderia supor que uma coroa da vida seria a recompensa para o vencedor. E é assim que jogamos. É assim que você vê os esportes profissionais. Eles jogam com tanta intensidade que você pensa que é uma coroa da vida que eles vão receber. Você ganha a Copa do Mundo, você é Deus. Maradona, Messi, ídolo, é como eu quero ser como ele. Você pensa em Messi, em como ele dribla, mas não olha para Cristo e seu sacrifício, para como glorificá-lo melhor, como driblar melhor em campo, para que eu possa alcançar essa glória. O que estamos fazendo? Ele sufocou o reavivamento 3 vezes na história adventista. Uau. E ainda estamos aqui por causa disso. A maioria dos nossos pastores adventistas, despertam. Sei que os pastores adventistas do meu país adoram esportes porque são uma atividade para passar o tempo. Na verdade, isso está tão entrelaçado com a nossa identidade nacional, Pastor Shin, que quando assistimos ao nosso... Somos um país pequeno, já fomos um país pobre. Então, essa era a nossa única maneira de mostrar que não éramos ninguém. E o meu povo que está assistindo sabe do que estou falando? O esporte era o único caminho para nós.
Para dizer ao mundo, nós valemos a pena, nós também somos alguém. Olhem para nós, 3 milhões de pessoas, ninguém, país pequeno. Nós somos alguém. Nós não encontramos identidade em Cristo. Você não é apenas alguém, você é alguém em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo te salvou, te redimiu, você se tornou alguém porque o próprio Deus desceu à terra para mostrar o quanto Ele te ama. Você é filho dele. Sua identidade está em Jesus, não em Modric. E eu espero que meus amigos estejam assistindo. Eu conheço pastores adventistas que com as bandeiras da Croácia correm maratona pela Croácia apoiando. Tipo, por que você está correndo uma maratona? Apoiando nossos jogadores só para mostrar apoio a eles? Mas na reunião de oração de quarta-feira eu estava muito ocupado. Quando teve a Copa do Mundo, todo mundo estava lá assistindo. Mas na reunião de oração de quarta-feira só tinham 3 vovós lá. Jesus estava chorando. Missionário, evangelismo de porta em porta, autossacrifício que não existe em nossa cultura adventista, pelo menos no meu país. Estamos tão confortáveis em nossos sofás. Ligamos a TV, assistimos a Liga dos Campeões na terça e na quarta-feira e buscamos essa autoglorificação. E nem é quando a Croácia joga, é como se você estivesse jogando. Quando os jogadores croatas vencem, você venceu. Você é alguém. Você recebe a glória. Eu nem joguei. Eu só estava assistindo ao jogo. Mas de forma vicária participamos da vitória deles. Isso é uma falsificação de Cristo. Cristo venceu no campo de batalha de Satanás. E, observando-o, nós o imitamos, assim como ele derrotou o diabo. Precisamos observá-lo como ele derrotou o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Como ele foi derrotado? Devemos observá-lo e sua vitória nos é imputada indiretamente. Nós vencemos porque ele venceu. Amém? O esporte ensina isso. Você venceu. Sintam a glória porque eles venceram. Humano por procuração. É um evangelho falsificado. É completamente o oposto do evangelho, porque o evangelho ensina você a amar seus inimigos, a negar a si mesmo, e isso ensina você a humilhar os inimigos e glorificar a si mesmo. É totalmente o oposto. É satânico. Você diria que o esporte é uma religião? É sim. Em muitos países é sim. Eles têm altares para Maradona. Eles têm a igreja de Maradona na Argentina. Para algumas pessoas, isso é extremo, mas elas riem e dizem: tudo bem, eu posso ir lá ver. Na Croácia, é uma religião. Sabe por que eu digo que é uma religião? Porque isso te dá validação. Em vez de Cristo te dar esperança, quando chega uma nova Copa do Mundo, esperamos vencer para que possamos nos sentir mais validados, para termos mais esperança, um futuro melhor, um amanhã melhor, para sentirmos que somos alguém, que temos valor. A gente recebe, sabe? A gente recebe satisfação na vida através disso. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Siga-me na abnegação, não na autoexaltação. Portanto, é uma religião falsa. Porque a religião geralmente é... O que as pessoas fazem? Eles conversam com uma divindade para obter algum conforto e segurança. E não falamos com divindades, mas observamos os ídolos, as estrelas brincando. Nós as chamamos de estrelas. Que objetos de culto os babilônios utilizavam? Estrelas. E eles simplesmente lhes davam nomes diferentes. Eles não os chamavam de Modric, mas sim de Mandzukic. Eles simplesmente os chamavam de Nimrod. E criaram toda essa mitologia de como eles lutavam entre si, como venciam e idolatravam isso. Sim, nós podemos vencer como ele. E assim eles tinham suas próprias histórias de batalhas e idolatravam suas estrelas. Nós temos nossas próprias estrelas batalhando e idolatramos Messi, idolatramos Ronaldo. Idolatramos eles. Queremos ser como eles. Todas as crianças querem ser como eles. Eles estão vestindo a camisa deles, eles usam suas camisas, seus números e alguns tatuam seus nomes. Mas se você não fizer tatuagem, você acaba tatuando o nome deles em você. É tipo Jesus. Jesus, tu vestes a túnica de Cristo com o nome de Jesus. Qual é o nome? Personagem.
Em você. No esporte, o que você faz? Nomeie-os em você. Coloque o nome do seu ídolo em você. E as grandes arenas esportivas são como igrejas. E eles pintam seus corpos e rostos, exatamente como acontecia nos antigos rituais e cultos pagãos. Sim, me dê a glória, eu me dê a glória. Vença para que eu possa ter glória. E os adventistas estão imersos nisso. Você vai a algumas das nossas universidades, eles pagam para os alunos irem assistir ao Chicago Bulls em Chicago. Então, Para que possamos assistir isso e participar desse espírito para nos ajudar. Deus nos perdoe. Estamos atrasando a segunda vinda. Estamos atrasando o reavivamento da chuva serôdia e precisamos nos arrepender. Eu oro para que nos arrependamos como igreja. você diria que nunca haverá reavivamento ou chuva serôdia enquanto estivermos assim? Nunca, jamais. Porque é o oposto do reavivamento. Reavivamento é amor. Abnegação, o esporte é o oposto. Já foi apagado 3 vezes. Deus tentou. A lei dominical já existia. Ellen White disse: estamos à beira do precipício. As forças estão se unindo. Protestantes e católicos já estavam reunidos em 1892. Já existia uma lei que proibia o uso dominical em Chicago. Em todos os estados do sul havia lei dominical. Eles tinham centenas de adventistas na prisão. Tivemos um renascimento. E depois, o que fizemos? Esportes. Introduzimos o esporte. Isso destruiu tudo. Isso matou o espírito amoroso de Jesus. Você não pode ter a segunda vinda de Cristo e a chuva serôdia sem o espírito amoroso de Jesus. É o espírito de sacrifício missionário, o espírito de abnegação, de morrer para si mesmo. Esse é o espírito de Cristo. E é isso que o verdadeiro reavivamento traz. E se você pratica esportes, é como se estivesse atirando na própria perna, tentando correr uma maratona. Não vai funcionar. Vamos supor que alguém esteja assistindo a isso e seja membro do conselho de uma escola, ou que seja líder de uma instituição educacional. Eles não sabem. Ninguém sabe disso. O que você faz para se exercitar? Eles podem perguntar. Se eu não posso ter esportes, qual é o modelo? Qual é a verdadeira recreação encontrada na Bíblia e no espírito de profecia? Ok, então a Bíblia e o espírito de profecia focam. Você nunca vê esportes na Bíblia. Primeiramente, na verdade, os esportes são usados na Bíblia de forma negativa. Paulo fala a Timóteo, ele diz que a recreação tem pouco valor, ele diz, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele diz, não seja como as pessoas do esporte. No tempo dele, batendo no ar, correndo e recebendo uma coroa perecível. Não seja assim, mas foque na corrida de Cristo. Assim podemos ver na Bíblia, no espírito da profecia, que todos concordam nesse ponto. Como as pessoas... Exercício. Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? O que seria melhor? Em Quanto à Bíblia Sagrada, eu realmente não gosto de você. agricultura, trabalho manual. Sua missão vem primeiro. Ok. Você tem um missionário. Há pessoas morrendo ao nosso redor neste momento. Há pessoas morrendo sem Cristo neste exato momento. E a gente fica só jogando videogame, assistindo futebol ou comendo pipoca. É ridículo. Esse membro da igreja precisa acordar e vão praticar obras de benevolência. Ellen White diz, obras de benevolência. As igrejas precisam organizar clubes dentro da igreja, onde as pessoas se reúnam 1 ou 2 vezes por semana, durante 3, 4 ou 5 horas, para visitar os vizinhos, consertar as casas deles e cortar a grama. Social. Faça serviço comunitário voluntário. As pessoas dizem, esses adventistas são tão amorosos. Sim, nós não buscamos prazer para nós mesmos. Nós nos sacrificamos por você. E isso geralmente leva a perguntas, isso leva a estudos bíblicos, isso leva a encontros de saúde, isso leva a orientações de saúde, convites para nossos seminários, isso leva a reavivamento e missão. O que Jesus nos disse, ele não disse, vão jogar futebol. Ele disse, vão e preguem a todas as nações. É isso que Jesus diz. Então, em primeiro lugar, missão, serviço comunitário, você pode fazer. Essa é a maior alegria. Como fazemos aqui no TCI, em Weimar, toda quarta-feira, eu volto, minha esposa me vê chegando. Ela diz, você está radiante. Eu me sinto tão abençoado. Eu me sinto mais abençoado do que as pessoas que ajudamos.
Jesus, toda vez que tivemos tantos batismos desses DCIs, e é a melhor coisa do mundo. Então, esse é um ponto. Número 2, trabalho manual. Se os alunos tiverem tempo livre, 1 hora por dia, vão ajudar na manutenção do local. Vão ajudar o Roger. Na formatura, não tínhamos ajudantes suficientes para cortar a grama. Ou simplesmente, sabe, há muitas coisas que você pode fazer para melhorar o seu ambiente. Você pode aprender quantos jovens hoje em dia não sabem mais trocar um pneu, ou construir uma mesa, ou consertar uma parede em casa, rebocá-la. Ninguém sabe mais disso. Estamos perdendo habilidades como homens. Então, trabalho manual, missionário, e aí você pode fazer recreação. Você pode ir para a natureza, fazer trilhas na natureza. Baixe um aplicativo para explorar a natureza. Tire fotos dessas flores, de cogumelos, de animais, de árvores. Aprenda sobre isso, né? O quê? O que é saudável? O que eu posso incluir na minha dieta? Isso realmente pode ajudar. Você pode aprender sobre herbologia. Ao caminhar na natureza com seus filhos, você pode ensiná-los o quê? Quais coisas na natureza são saudáveis para nós? O quê? O que não é saudável? O que é bom? O que é ruim? Existem tantas coisas. Você pode andar de stand-up paddle com seus filhos, nadar, fazer trilhas, natureza. Você pode participar da nossa excursão sobre a reforma protestante na Europa, certo? Fazemos caminhadas nas montanhas da Valônia. Certo? Há tanta alegria na vida cristã que nem tudo se resume à autoglorificação e à ostentação. Então, você... Sabe, você não precisa encontrar alegria no egoísmo. É como dizer, ei, eu quero ter alegria. Mas assim como as drogas, você pode usar drogas. As drogas proporcionam muita, entre aspas, alegria por um momento e depois destroem você. A alegria não é um Deus. Veja, isso é outra coisa. Eles idolatram a alegria. Mas quem é a fonte da alegria? Jesus. Ele lhe dará a verdadeira alegria, não apenas dopamina. Ele lhe daria adrenalina, sabe? Verdadeira satisfação duradoura e alegria nos frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, paciência. O esporte não te ensina paciência. O esporte te ensina. Eu preciso conseguir isso agora. Sem bondade. Então, alguém pode estar assistindo isso e pensar, ok, então serviço, comunidade, ministério, Missionário e então, trabalho manual, e então. recreação Além disso, atividades de recreação. Completamente holística. holística. E digamos, hipoteticamente, Você pode pegar um graveto e bater na pinha com seus filhos. Isso é bom. que tal jogar basquete? Só jogando basquete com meu amigo, Sim. claro, não estamos competindo. A gente só fica conversando, mexendo as mãos e as pernas, tentando fazer algo sem querer mostrar que eu sou melhor que você. Sim. Mas mesmo isso, diz Ellen White, pode levar à glorificação. Portanto, tenha cuidado aonde você vai com isso. Quais seriam algumas das salvaguardas nesse contexto? Como seria... Simplesmente não conte os pontos. Não dê... Sabe, é para isso que serve no esporte. Damos 100% quando jogamos. Quando você pratica esportes, no basquete você joga 1 contra 1. Faremos uma sessão individual porque você quer a glória. Quer sentir o gosto. E a gente joga 1 contra 1 e eu dou tipo 100% com todos os meus ângulos diferentes. De alguma forma eu consigo colocar a bola mais rápido do que ele. E isso não é necessário. Você não está aqui para se aperfeiçoar. Aperfeiçoe seu caráter. Então, se você está no campo e se você realmente... Há tantos, Dr. Shin, há tantas outras coisas que você pode fazer, você não precisa entrar e correr o risco de corromper seu caráter com o basquete. Se você acha que o basquete, se você sente que o esporte realmente vai te fazer voltar para o seu ego, então não faça isso. Vá praticar stand-up paddle. Vá nadar. Vá fazer trilha. Faça outra coisa. Então, autoconsciência, se sabemos que temos essa inclinação competitiva. se você acha que está convertido e está em Cristo e sabe que isso não é, e que você está realmente santificado, e você sabe, né, isso não é sobre ego, não estamos só jogando a bola e conversando. Podemos conversar, tipo, às vezes eu vou com meu amigo Vlad e a gente só conversa sobre, sabe, ministério. E estamos só arremessando e ele pega a bola, arremessa. E aí ele faz mais pontos do que eu, e eu fico tipo, uau, muito bom. Bom trabalho, sabe? Posso dizer que você costumava jogar. Não chega, irmão. Chega de autoengrandecimento. Amém, prisioneiro. Legal. Você pode fazer isso, mas de novo, sabe? Existem outras atividades. Podemos simplesmente caminhar. Caminhar é o melhor exercício de qualquer forma. Certo. Então, como você chegou ao ponto em que isso não era mais uma opção para você? Porque você falou sobre como, quando estava no seminário,
o Dr. Domstig te mostrou essas citações da Ellen White e sua reação foi tipo, não quero ler isso. Isso vai contra a minha vontade. Meu ídolo. Sim. Qual foi o processo para você? Bem, primeiro começou antes de Andrews, porque já existia antes de Andrews. Quando estive na França, tive uma experiência de conversão. Eu vi Jesus em visão, eu caí no chão, confessei todos os meus pecados. Havia uma semana de oração. Havia um pregador chamado Jean Lachise. E ele estava pregando sobre o amor do Pai. E ele me tocou e eu finalmente percebi o amor de Deus por mim. E ele me deu um senso de valor próprio supremo. E eu fiquei completamente impactado pelo amor de Deus. Eu não conseguia me mexer por não sei quanto tempo. Eu vi Jesus em visão. Eu vi Jesus me levantando e me mostrando o globo em uma visão, mostrando especificamente a França, porque eu estava na França, morando lá naquele momento. E então eu ouvi a voz dele, onde Jesus diz, veja o quanto eu o amei. Eu simplesmente derreti. Eu derreti. Eu não consegui, eu tive um vislumbre do amor de Deus pela humanidade, e isso simplesmente me transformou para sempre. Eu só queria mais. Eu queria amá-lo de volta. Agora eu realmente tinha amor em mim para amá-lo de volta, porque o amor desperta o amor. E eu confessei todo o pecado, porque nem era difícil confessar pecados, porque o pecado não é nada em comparação com o amor de Deus. E assim eu pude abandonar. E eu me lembro especificamente, eu realmente orei para Jesus me perdoar por machucar meus amigos no campo de futebol. Porque eu jogava de forma agressiva e às vezes a gente brigava para ver quem ganhava. Aquela bola estava fora ou não? Sabe, ridículo. Irmãos brigando por coisas bobas. Mas nós brigamos e eu tinha algumas pessoas na plateia da igreja com quem entrei em conflito. Por causa do esporte e por causa de outros problemas de personalidade. Foi culpado de cara. Fui condenado em 2005 e orei. Não, eu não fui condenado por causa de esportes. Fui condenado por não ter inimigos, mas sim por não os ter. Eu vejo. Porque eu vi que Jesus diz, amem os seus inimigos, e então esse amor imenso me invadiu. E eu olhei para eles e pensei, não posso simplesmente olhar para eles e evitá-los. Eu quero ir. E eu fui lá, os abracei e disse, eu amo muito vocês. Peço desculpas por tudo que fiz. Confessei toda a minha culpa. Eu nem tentei, desenterrar a culpa deles. Para mim, isso não fazia diferença. E não foi humilhante. Sabe, quando você não é convertido, ir lá e pedir desculpas é humilhante. Não foi humilhante. Foi revigorante, porque o poder de Deus simplesmente me impulsionou a amá-los e a demonstrar amor por eles. E todos esses caras, nós nos tornamos tão amigos por causa disso, porque eles ficaram e eu mudei. Todo mundo disse, então eles viram a diferença. Todo mundo viu a diferença. Eu fiquei nas nuvens por 3 semanas. Eu me sentia como se estivesse no céu. Eu não era mais tímido. Eu costumava ser tímido. Você acredita nisso? Eu costumava ser tímido, eu não conseguia pregar. Eu ficava olhando para baixo para o meu papel. Eu estava no 5º ano de teologia, sem conseguir preparar um sermão. Eu olhava o papel enquanto pregava. Após a conversão, lia a Bíblia, via a necessidade e seguia em frente, sem anotações. Pregava direto para as pessoas. E as pessoas finalmente diziam, agora sim, estamos tocados. Somos tocados quando você prega. Nunca tinha acontecido antes. Então eu vi uma grande mudança em mim. Então veio o jogo da Liga dos Campeões. Acho que era Milan contra Liverpool, a final da Liga dos Campeões. E então fui assistir, porque eu sempre assisto esportes. É um jogo de futebol. É um jogo de futebol na Europa, muito grande, campeonato europeu. E fui assistir com todos os meus amigos. A gente só se sentou e o campeão... Eu assisto e me sinto estranho. Eu assisto e sinto aquela nuvem de amor sumir ao meu redor. Você perdeu isso. Eu perdi. E eu fiquei e então comecei a ficar frustrado porque ele está perdendo a bola, meu time não está ganhando. E então eu realmente tinha uma namorada e ela me disse: você não é o mesmo. O que aconteceu? Você perdeu isso. Ele perdeu isso. Porque tivemos um grande avivamento. Não era só eu, eram outras pessoas também. Se converteram naquele momento em 2005, numa semana de oração. E ela disse: Dorshin, seu espírito está diferente. Eu disse: não é. Está tudo bem, estou bem. Eu sabia disso, eu não era bom. Sabia o que ocorria. Eu sabia que isso ia acontecer.
Então voltei para o meu quarto, orei, chorei e disse: Senhor, o que aconteceu? E eu sabia que era por causa dos esportes, mas pensei: Senhor, será que eu não deveria mais assistir a esportes? Não consigo acreditar. Tipo, qual o problema com esportes? O esporte é uma forma saudável de entretenimento e exercício físico. Eu não conseguia acreditar. Então eu orei e disse: Está bem, Senhor, não vou mais assistir a esportes. E o Espírito Santo voltou e eu senti o amor de Cristo novamente. Tipo, uau! Mas eu não conseguia entender logicamente. Eu entendi isso espiritualmente. Eu não sabia por quê. Sim. Levei vários anos. Eu teria uma recaída e voltaria a praticar esportes. Perdi o Espírito Santo definitivamente por um certo período de tempo. E então eu voltei a isso. E então, E você diria que isso é diretamente diretamente. relacionado a esporte? E toda vez que eu ia assistir aos esportes, o poder de Deus simplesmente desaparecia. Não é incrível? Sim. Isso me afetou e continuo me arrependendo e voltando a fazer isso e continuo dizendo: Senhor, por que isso é errado? Quero dizer, estou me arrependendo. Eu não quero fazer isso porque quero você de volta, Jesus. Mas por quê? Isso aconteceu quando comecei a ler Ellen White. Comecei a ler a história adventista. Eu me machuquei. O Senhor estava batendo à minha porta, tentando me convencer. Então provavelmente foi um pouco antes de eu vir para Weimar, quando ainda estava em Angers, quando me machuquei, que o Senhor começou a me convencer. E eu me lembro do meu amigo Dário de Colônia, da França. Nós fomos jogar em Vila Aurora, na Itália. E nós ficamos em terceiro lugar naquele torneio. E ele teve uma lesão feia. Ele quebrou a perna. Ele era o melhor jogador. E ele estava, tipo, driblando todo mundo. Era basicamente uma humilhação para todos. Então um cara veio, deu um carrinho total e derrubou ele feio. E ele quebrou o menisco, o joelho e a perna dele. E ele ficou 1 ano engessado. E eu fui visitá-lo e ele me disse... E ele me mostrou aqueles versículos antes de Dumpstick. E ele me mostrou, Deus me disse que eu piquei jogando esportes. Eu fiquei tipo, você está louco. Então eu voltei a praticar esportes. Ele é louco. Veja, Deus está tentando te dizer algo, mas às vezes a gente não consegue suportar. A gente simplesmente não consegue. É tão enraizado. Sofrimento. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu. Ele estava tão enraizado. É incrível como podemos estar tão presos a certas atividades. A gente acha que está tudo bem, E eu me lembro do Dário, ele foi o primeiro que me contou. Ele quebrou a perna, o Cyril quebrou o tornozelo naquele torneio também. Um grande amigo meu, mas está tudo bem. Então, mais tarde, quando me machuquei, finalmente me dei conta e o Senhor falou comigo. Então comecei a ler sobre a história adventista e quando vi isso, comecei a ler o livro de Ron Duffield. Duffield. Ele escreveu um livro, Ferido na Casa de Seus Amigos. Sim. E eu li o livro sobre a história do esporte e como ela destruiu o Renascimento. E eu investiguei e pensei, é verdade? Certo, entendi. E então eu perguntei, o que é isso? É o princípio de Satanás, a autoglorificação versus a auto-humildade. A Bíblia diz, honre. Acima de si mesmo, o esporte prega, honre a si mesmo. Finalmente me dei conta. Preciso aperfeiçoar meu caráter através da auto-humilhação, do auto-sacrifício, da abnegação, da negação do meu ego. E então, quando eu morrer para mim mesmo, serei preenchido pelos frutos do Espírito, alegria, amor, bondade, paciência e suportar o sofrimento. E o esporte é um substituto, um sucedâneo para isso. É um Cristo falso, ídolos falsos que estamos adorando e assistindo e nos tornamos como eles. Quando você joga futebol, veja, eles fazem faltas, trapaceiam, cometem faltas uns nos outros, às vezes até se machucam para vencer. Por quê? Porque estamos contemplando isso. Isso é só futebol, boxe, MMA. Há tanta agressividade e raiva, brutalidade. Brutalidade. Isso não é o caráter de Cristo. Cristo não veio aqui para humilhar e destruir, mas para amar e trazer as pessoas ao amor de Deus e à abnegação. Enfim, então sim, isso está claro para mim. Deus tirou o gosto. Louvado seja o Senhor. Foi um processo ou... Foi um processo. Sim. Foi um processo. A maior vitória que tive foi na Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia chegou à final. Copa do Mundo, você acredita? Sim. E eu simplesmente não assisti. Você não assistiu? Não, eu apenas saí e fomos dar uma caminhada espiritual com nossos amigos.
a quem convenci de que isso é pecado. E fomos caminhar e tivemos um ótimo momento conversando sobre Jesus. Estávamos tão felizes, sabe? Ouvi o resultado de que perdemos na final, mas tudo bem. Todo mundo ficou abatido, mas tanto faz. Então isso foi uma vitória. Sim. Eu Oro para nunca voltar à idolatria e à autoglorificação. Vai ter Copa do Mundo de novo neste verão? Eu não me importo. Não faz diferença. Não faz diferença. É um festival de idolatria. Você não quer assistir à idolatria? Sim. Alguém pode estar assistindo isso e estar ouvindo sua história. Talvez essa pessoa esteja sendo tocada, mas está em um lugar onde você já esteve e ela não quer ouvir isso. Ela não quer abrir mão disso. Sim. E há racionalizações. Há todas essas coisas passando pela cabeça dela. E o que você diria para ela? Simplesmente fale com Deus. Diga a Deus, vá até Jesus e diga: Senhor Jesus, se isso estiver errado, condene-me. Seja honesto, seja sincero. E dizer: está bem, eu desisto, Senhor. Quero ver se você vai me abençoar ou não. E veja se você sente a bênção da certeza. Fale com Deus. Deus me convenceu do pecado. Mas as escrituras são claras. As escrituras são claras. É uma glória vã. O apóstolo Paulo diz que é uma coroa perecível. Isso não importa. E honre seu irmão acima de si mesmo. Os esportes não ensinam você a honrar as pessoas acima de si mesmo, mas o contrário. Ellen White é clara sobre isso. A história adventista é clara sobre isso. E espero que você seja convencido. Espero que você seja convertido. Espero que você desista e tire isso da sua vida. E que você diga: Cristo, nunca mais. Me dê aversão por isso. Porque Ellen White diz que Satanás planejou, Satanás criou os esportes. Então, na mente de Lúcifer, ele pensava: como vou enganar os adventistas? E ele criou o esporte. Houve um renascimento em 1893. Imediatamente, em 1893, foi organizada a Liga de Futebol Americano de Michigan. Então, por que você iria lá? Por que você seria servo de si mesmo e da idolatria? Por que você idolatraria essas pessoas? Ao contemplar somos transformados? Não veja isso. Eis que Cristo realizar trabalho missionário. Realize trabalhos de caridade em sua igreja. Vá a reuniões de oração, mas dediquem-se mais ao trabalho missionário. Estude a Bíblia. Não estudamos a Bíblia o suficiente. Realizar trabalho braçal. Pratique atividades recreativas saudáveis. Ellen White chama-lhe o bezerro de ouro. O incidente do bezerro de ouro, ela diz, é como um esporte na nossa igreja. Estamos jogando e por isso precisamos quebrar o bezerro de ouro. Quebre-o. Leve-o embora. E foque na adoração do santuário, não na adoração ao bezerro de ouro. Obrigado, doutor Zé, por compartilhar do seu coração. Obrigado, Jesus. Eu percebo que você tem um peso por isso e vamos orar para que essa mensagem toque as pessoas através do Espírito Santo. Use isso. Eu falo sobre isso na minha aula no último semestre e vários alunos vieram até mim chorando e desistindo dos esportes. Então, estou esperançoso. E se você me atacar nos comentários, tudo bem. Eu amo você de novo. Ainda amo você e oro para que eu possa amar você ainda mais.